E nesse sentido, né, agora a gente adentra para uma esfera da filosofia de Anaxágoras, que é acerca da origem das coisas, né? A gente estudou Empédocles que Empédocles acreditava, Empédocles de Cargas, né, ele acreditava que o universo, no começo de tudo, todas as partículas estavam contidas num único ponto inicial, né? E que aí, a partir da dialética entre as forças de ordem e de desordem, foi surgindo as coisas e tudo mais, teve os vários ciclos do universo, né? Anaxágoras, ele acredita em algo parecido. Para Anaxágoras, no começo de tudo, todas as coisas estavam unidas em um único ponto infinito, um único ser total, um único todo, que era infinitamente pequeno, né? Só que ele dá uma explicação diferente de Empédocles sobre como as coisas começaram, né? Porque, se vocês bem lembram, o Empédocles dizia que houve esse momento, né? Que tudo estava contido num único ponto. Só que Empédocles vai dizer que o caos que girava em torno desse único todo, desse único ser, ele vai perfurar essa esfera, esse único ponto, e aí vai dar início à batalha entre a ordem e a desordem, né, para formar as entidades do mundo, né, as substâncias do mundo. Só que Anaxágoras, ele vai dizer que não foi o caos que fez isso, que deu início e que deu ordem às coisas do mundo. Para Anaxágoras bem observou o mundo, né? Ele observava a natureza e ele via que a natureza possui uma ordem intrínseca nela. Então, por exemplo, o homem, ele tem um coração que serve para bater, né? Para bombear sangue pelo corpo, né? Então, no coração do homem tem finalidade, né? O coração do homem tem uma finalidade, o órgão dele tem uma finalidade. Os olhos têm a finalidade de ver. A boca tem a finalidade de comer. Ou seja, ele percebeu que na natureza está contida certa ordem, né? Ou seja, até as próprias leis da natureza, né? Por exemplo, as coisas caem se você soltar elas no planeta Terra. Ou seja, ele percebeu que as coisas na natureza, elas eram regidas por certas leis, havia certa finalidade, e portanto ele percebeu que na natureza havia ordem. E ele diz, tá, mas como então que a gente é fruto apenas de algo que não é inteligível? Porque veja, o que afirmavam os anteriores? Os anteriores, como o próprio Empédocles afirmava, eles acreditavam que a natureza ela é fruto de um mero, vamos dizer assim, a gente poderia até dizer acaso, né? Ou seja, existiam as forças lá, né? E as forças fizeram a ordem meio que sem querer, né? Ou seja, existia força de ordem, desordem, mas acabou que essas forças não eram algo que tinham inteligência propriamente. Então é como se nós fôssemos meio que obras do acaso, né? E nesse sentido, Anaxágoras vai dizer, cara, tem uma coisa errada, porque se na natureza tem ordem, então tem que existir um ordenador para a natureza, certo? Porque a ordem não pode se surgir da desordem. Ou seja, se não existe uma inteligência para dar ordem às coisas, então as coisas não podem ser ordenadas, certo? Certo, então, por quê? Então os anteriores, eles diziam isso, eles afirmavam, né? Os anteriores, Anaxágoras, afirmavam que a natureza ela é fruto simplesmente das forças que regem a natureza, mas que não tinha uma inteligência, né, que organizava isso. E Anaxágoras vai propor, então, que as coisas, sendo ordenadas, necessitam de um ordenador, de uma inteligência que as ordene, certo? Porque as coisas não podem simplesmente ter ordem. A ordem não existe sem um ordenador, né? Então, se algo é ordenado, essa coisa precisa de uma inteligência que a ordene, né? Ou seja, se algo é ordenado, ela precisa ser ordenado por algo que tenha inteligência. Só que como as coisas do mundo não têm inteligência própria, então, por exemplo, a água não tem inteligência própria para se ordenar. Ela precisa ser ordenada por outra coisa, certo? Por outro alguém. E é isso que Anaxágoras vai chegar à conclusão do nous. O nous vai ser basicamente essa inteligência universal e suprema, infinita, que vai ordenar todas as coisas no começo do universo. Que é basicamente o que a gente poderia chamar da existência de Deus, né? Então o Anaxágoras aqui, ele foi um dos primeiros a propor algo que se parece muito com Deus, tirando o fato que esse Deus que ele propunha não era muito criador, né? Já que
para Anaxágoras, esse nous, essa inteligência, ela não criou a matéria, ela simplesmente ordenou a matéria, né? O que se assemelha bastante também com o demiurgo de Platão, né? Mas, enfim. Então ele propõe que tem de existir uma inteligência que tenha dado ordem à matéria. Ou seja, no começo de tudo, todas as coisas estavam nesse único ponto, e aí veio essa inteligência que aparentemente é imaterial, né? Essa figura chamada nous, essa mente, essa inteligência, que vai pegar essa matéria que está ali toda contida num único ponto, e vai pegar essa matéria e vai começar a ordenar ela e criar o universo, e criar a natureza tal como a gente conhece hoje. Né? Então Anaxágoras ele propõe a existência desse nous, dessa inteligência, dessa mente que vai ordenar as coisas, justamente vendo que existe ordem na natureza e que a natureza, não podendo ordenar-se a si mesma, necessitaria, portanto, de uma ordem que foi colocada por outrem, que no caso foi dado por essa mente inteligente, por esse nous, que é esse espírito, que é essa inteligência suprema, que se assemelha bastante com a figura de um deus, né? Mas não é propriamente, porque ela não é criadora. Então essa figura daria ordem às coisas. E veja assim, né, que o Anaxágoras descarta a existência da força de ordem e desordem, né? Porque Empédocles ele afirmava que as coisas surgiram, né, a partir do conflito entre a força de ordem e desordem. Só que Anaxágoras ele, portanto, discorda da existência dessas duas forças, porque ele explica a natureza das coisas a partir da ordenação por uma mente, por conta desse nous, né? Há certa discordância se o nous ele era um ser material ou imaterial, mas a tendência é afirmar que ele seja um ser imaterial, certo? Mas não é certo afirmar que ele seja imaterial na concepção original de Anaxágoras, né? Então tem a possibilidade dele ser sim um ser material, mas não muda o mérito e o conceito de que ele seja uma inteligência, certo? Que tenha ordenado todas as outras coisas. Mas a posição predominante é que ele seja uma entidade material na filosofia de Anaxágoras.